de a igreja, né? Vocês tiveram fé, não foi? Foi Fundamentos da Fé, a primeira aula que é o vídeo e a terceira agora comigo. Amém? Acho que Pedro é a quarta aula que ele assiste minha, né, Pedro? Vamos fazer uma oração, amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por oportunidade de mais uma vez estar na tua presença, Pai. Obrigado por aprender junto com os meus irmãos, sempre, sempre, Pai. Pai, que nós possamos cada vez mais crescer juntos, que cada um que esteja aqui possa entender, Senhor, a obrigação de ter comunhão com você, Pai. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, todos sabem que o propósito de Jesus ter morrido foi para restaurar o que foi perdido lá no Éden, né? Deus fez o homem para o seu louvor e adoração. O homem caiu e perdeu essa conexão com Deus. Então, o que era constante tornou-se a ser passageiro. Deus, ele vinha de vez em quando visitar o homem. Para que foi que Jesus veio? Resgatar essa matriz que foi perdida. Jesus veio para que a gente pudesse ter comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo de quem? De Deus. Amém? Então, lá em Efésios 2, 18 e 19, diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus. A gente é o quê? Família de Deus. E em Atos 2, 42 e 44 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Percebe? Comunhão. A primeira a gente viu que foi comunhão com a igreja e comunhão com Deus. Amém? Então, nosso Deus, ele deseja relacionar-se com seus filhos. Ele não é indiferente ao clamor humano. Ele não é indiferente ao que a gente ora. Na verdade, ele quer um relacionamento com nós. Como é que a gente vai entender esse relacionamento? À medida que a gente se relaciona, né? Para um marido entender a mulher, que é difícil, como é que acontece? À medida que ele vai se relacionando, né? E vice-versa, né? Tem homem também que é complicado, feito eu. Salmos 34, 15 diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Amém? Então, os ouvidos do Senhor estão abertos àquilo que a gente vai falar, àquilo que a gente fala. Se for de coração, ele ouve. Em Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Amém? Então, a gente tem uma necessidade humana que, quando a gente se torna cristão, isso se torna realmente necessidade, que é a necessidade de oração. Porque é na oração que a gente vai se relacionar com Deus. Então, a oração, ela é de extrema importância. A oração, para o cristão, ela é a base de tudo. Por quê? Porque ela é a base do relacionamento com Deus. Então, um cristão que não ora, ele é um cristão que não é cristão. Porque ele não tem relacionamento com Deus. Então, que cristão é esse que não ora? Entendeu? Então, por mais que você diga, eu não sei orar, mas a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão inclinados para ouvir você. Então, da forma que você falar com Ele, vai ter um momento que você vai saber se relacionar com Ele, você vai saber ouvir Ele. Eu estava conversando com um amigo meu um tempo atrás, que à medida que passa o tempo, vai ficando mais fácil a gente entender e distinguir o que é a voz de Deus, ou qual é a voz de Deus. Que a gente sabe que é aquela voz interior que vai guiando a gente. Mas como é que a gente chega nesse nível de distinguir a voz de Deus da nossa? À medida que a gente se relaciona com Ele.
Então você vai saber os nãos, os sim, o vá, o siga, o não é assim, o você tá errado, que é o mais difícil de ouvir, né? Imagine Deus chegar para você e você tá errado. Mas ele fala. Agora a gente tem que querer ouvir. Então o nosso ouvido também tem que estar inclinado à voz do Senhor. Quando ele fala, a gente tem que dar ouvidos ao que ele está falando. Amém? Então, a gente deve orar ao Pai em nome de Jesus. Eu acho que vocês sabem disso. Tudo que a gente pedir, tudo que a gente falar, a gente deve colocar o nome de Jesus atrás, né? Na frente. Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus o que? As vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E em João 16, 23 e 24 diz assim: naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao meu Pai, ele vos-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedidos em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Amém? Então a gente deve pedir no nome de Jesus. Pedindo, intercedendo e dando graças. A vida de oração não se resume também a só pedir a Deus. Eu só vou pedir e botar o nome de Jesus que ele vai me ouvir. Não se resume só a isso. A gente também tem que interceder pelas pessoas. Eu também oro pelas pessoas. Essa também é uma maneira de se relacionar com Deus. É quando eu entendo a dor do meu irmão e intercedo por ele. E dar graças, que para mim é o mais importante. É a gente agradecer a Deus por tudo que ele tem feito na nossa vida. É a gente dar graças a Deus. E isso é constante. A Bíblia diz: em tudo, dai graças. Agora lembrando, em tudo e não por tudo. Tem pessoas que confundem e querem dar graças por tudo. Não. Eu não vou levar uma topada e vou dar graça. Não, é em tudo dar graças. Na situação que eu estou, eu dou graças a Deus. Então é em tudo dai graças. Amém? Não tem mistério. É só obedecer. É isso mesmo. Efésios 6:18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Colossenses 2:7 diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Então, a oração é a maneira da gente manter o contato com Deus. Quando a gente ora, eu falei isso a vocês, a gente entra em contato com Deus. Mas uma coisa interessante que eu vou falar para vocês agora é que quando a gente se relaciona com Deus, quando a gente tem comunhão com Deus, a gente recebe a revelação da verdade. Vocês vão entender o que é que eu estou falando. João 14:6 diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vocês estão entendendo? Tá bom. Lá em João, no capítulo 18, no versículo 33 ao 38, diz assim: então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: você está dizendo isso por sua própria iniciativa, ou outros lhe falaram a respeito de mim? Respondeu Pilatos: eu não sou judeu. O teu próprio povo e os seus principais sacerdotes entregaram-te a mim. O que você fez que é digno de morte? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo, nem tem sua origem neste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus servos estariam lutando duro para impedir que eu fosse entregue aos judeus. Mas assim como é o meu reino, não é deste mundo. Então Pilatos lhe disse: então tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. É por isso que nasci e por isso vim ao mundo, para testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade, que é amigo da verdade e pertence à verdade,
ouve e escuta atentamente a minha voz. Pilatos disse a ele desdenhosamente, ou seja, de forma que estava nem aí para ele. O que é a verdade? Foi a pergunta de Pilatos. E quando ele disse isso, ele foi novamente aos judeus e lhe disse: não encontro nele culpa, nenhum crime, nenhum motivo para uma acusação. Vocês entenderam isso aqui? Jesus respondeu a ele com silêncio. O que é a verdade? Calado estava, calado ficou. Mas ele entendeu tanto que Jesus era a verdade, que ele foi aos judeus e disse: eu não vejo culpa nenhuma nele, não. A resposta dele foi o silêncio. Por quê? Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Então a comunhão com Deus, ela vai revelar que Jesus é a verdade no nosso coração. Como a gente leu em João 14,6, João 14,6 diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Em João 17,17 diz o quê? Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Quem é a palavra? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Verbo, palavra. Quem era o verbo? Jesus. Quem é a palavra? Jesus. Jesus é a verdade. Jesus é a palavra. Jesus é a vida. Amém? A gente ouviu ontem aqui, quem estava aqui ontem ouviu muito bem falar sobre isso. Então Jesus é o mais importante na nossa vida. Se ele não for o centro da nossa vida, de nada vale estar aqui dentro. Porque a gente está aqui dentro por Jesus. Eu não estou aqui dentro por relacionamento. Eu não estou aqui dentro porque minha esposa acha a igreja legal. Eu não estou aqui dentro porque eu cheguei aqui faz 6 anos e encruei aqui. Não. Eu estou aqui dentro por causa de Jesus. Jesus é o mais importante na nossa vida. Amém? Então a gente tem a necessidade de orar. A gente tem essa obrigação de orar. Porque só assim a gente vai se relacionar com Deus. É a única forma de se relacionar com Deus. E à medida que a gente se relaciona, a gente entende quem é Jesus e a gente conhece Deus através da pessoa do Espírito Santo. Então, quanto mais relacionado a gente tiver, quanto mais junto a gente tiver, melhor é. Amém? Então, em contato com Deus. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Qual é o grande e primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ou seja, não vale eu estar aqui se eu não amar a Deus. Eu preciso amar a Deus. Eu devo amar a Deus. É obrigação minha amar a Deus. Eu tenho que amar a Deus. É por isso que João diz, se tu diz que ama a Deus e odeia teu irmão, tu é mentiroso. Porque se tu odeia teu irmão que tu vê, como é que tu vai amar a Deus que tu não vê? Então, se eu não amar o meu irmão, eu não amo a Deus. E não adianta dizer que ama. Porque a mágoa, ela mancha isso. Além dela tirar o acesso que eu tenho com Deus, ela tira também, ela mancha o meu coração para isso. Ou seja, o meu coração passa a ser um coração de pedra. Eu volto a estaca zero. Simplesmente por causa de uma mágoa? Sim, até eu me arrepender. É por isso que tem pessoas que quando se arrependem de uma mágoa, chora, e tem gente que chora por dias. Né? Mas quando a gente olha para Jesus, a gente não vê nele mágoa alguma. E era um homem que tinha tudo para ter mágoa. Era um homem que ia na sinagoga, não fazia nada, levava tapa na cara. Ia a julgamento, apanhava. Era cuspido, levava chute. Os evangelhos, alguns relatam só a parte que as pessoas ficavam prensando ele para receber do que ele tinha. Mas não relatam também o quanto ele era resistido. Né? O endemoniado gadareno diz o quê? Quando vê ele de longe, diz o quê? Viesse fazer o que aqui, Jesus? Já viesse me aperrear? Foi o que os demônios disseram. Então a gente precisa ter essa consciência que quanto mais junto de Deus a gente está, mais o diabo, mais o inferno a gente vai aperrear mesmo. Porque a sua vida ela deve aperrear o inferno. Ela deve saquear o inferno. Esse é o nosso papel aqui na terra. Se você está aqui dentro e não fala de Jesus aí fora, meu irmão, você está fazendo o que na igreja? Se a coisa mais importante da sua vida é Jesus, por que você não dá ele ao próximo? Então eu preciso falar de Jesus.
Jesus é a necessidade do mundo. De que é que o mundo precisa? O mundo não precisa de cura, o mundo não precisa de sabedoria, o mundo precisa de Jesus. Jesus é o mais importante. Está aqui dentro, é por Jesus, então leva Jesus lá fora. Se ninguém te conhece como cristão, muda a tua conduta. Mas se tu está aqui dentro, é para servir a Jesus. Amém? Então, como vocês sabem, Deus é o quê? Espírito. Lá em Números 23, 19, a gente entende bem isso. Por quê? Porque Deus é Espírito, ou seja, Ele não é movido por emoções. Ele não é encontrado em emoções. Deus, Ele não se move pelo seu choro. Deus, Ele não se comove porque você está chorando. Não. Deus não é movido por choro. Deus não é movido por emoções. Mas Ele reconhece um coração sincero. Então tem pessoas que com um coração sincero choram. E aí, mas é a emoção do seu corpo. Não quer dizer que Deus está ouvindo o seu choro. Quer dizer que Deus está ouvindo a súplica do seu coração. E a gente precisa entender isso. E isso é muito importante na caminhada cristã. Porque você pode talvez botar na cabeça ou achar que se eu chorar, Deus vai me ouvir. Não, não é assim não. É o seu coração chorar, suplicar, aí sim Deus vai ouvir. Então, em Números 23, 19 diz o quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus não é homem, Deus não se move pelas emoções. Mas também o que Ele fala, Ele cumpre. O que é que Ele diz na parte B? Porventura, tendo falado, Ele não cumprirá? Então, qual é a forma que a gente deve adorar a Deus? Como é que a gente se chega a Deus? Em espírito e em... João 4, 24 diz o quê? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então a gente só adora a Deus em espírito e em verdade. E uma das coisas importantes, como a gente está falando aqui de se relacionar com Deus e se relacionar com a igreja, é também se relacionar com a igreja. A comunhão com os santos é muito importante. Então lá em Hebreus diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, quanto mais o dia do Senhor se aproxima, que é a vinda de Cristo, mais eu devo estar junto. É isso que Hebreus diz. Quando o escritor de Hebreus ele coloca essa questão de admoestar, é a questão de estar sempre dizendo, a gente precisa estar junto, a gente precisa congregar, a gente precisa sempre... Eu não estou dizendo que você tem que estar na igreja 24 horas por dia, não. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que se tem um evento, a gente deve congregar. É uma maneira da gente estar junto, é uma maneira da gente participar, né? Por exemplo, eu acho que tem muita gente aqui, graças a Deus, que tem esse costume, mas eu acho que de todos, um dos raros casos que eu vejo faltar é Corme e Múcio. Eu nunca vejo esses caras faltar. Eu falo com eles porque eu sei que eles estão na igreja. Múcio vem, nas quintas-feiras ele tem que buscar a cara, ele sai de 9 horas, mas ele vem para a igreja e mora lá em Camaragibe. Então, às vezes, a gente é aqui perto da igreja e não vem para a igreja. Mas por quê? Porque ele entendeu que Jesus é a coisa mais importante que ele tem. Então, quando a gente entende isso, a gente também quer estar junto. Porque até se aquele irmão capengar, a gente vai estar lá para ajudar ele. A Bíblia fala que um justo, ele pode cair 7 vezes, que as 7 vezes Deus vai levantar ele. Então, se eu sou um justo, Deus está comigo. Amém? Lucas 24, 49 diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Vamos lá. Jesus aparece, ressuscita, dá uma ordem. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles ficaram todos juntos em Jerusalém. O que é que acontece no Pentecoste? Em Atos 2 diz o quê? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Perceba que eles obedeceram a Deus e estavam juntos.
E veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa que eles estavam assentados. E foram vistas entre eles línguas como que de fogo repartida. E todos foram cheios do Espírito Santo. É o que escreve Atos 2. Eles só foram cheios do Espírito Santo através de quê? Da comunhão e da obediência que eles tiveram a Deus. Então a comunhão deles com Jesus fizeram ele obedecer. E a comunhão dele e a obediência deles fez eles ter comunhão com os santos. O que foi que aconteceu? Deus desceu. Isso é o contraste da Torre de Babel. Na Torre de Babel, eles estavam todos juntos por um propósito. Qual era o propósito? Construir uma torre para chegar no céu. O que foi que Deus fez? Deu a divisão de línguas. Agora vê o contraste. Em Atos 2, estavam todos reunidos para buscar a Deus. O que foi que Deus fez? Deu as línguas. Devolveu as línguas. Vocês percebem? Deus, ele tira as línguas em um determinado momento. Em outro momento ele devolve as línguas. Agora dessa vez, uma língua diferente. Uma língua que o mundo não entende. Uma língua que a gente não pode usar para falar mal dos outros. Mas o quê? A linguagem dos anjos. Amém? Então o falar sobrenatural de Deus, que é o quê? O falar em línguas. E é por isso que é de extrema importância a gente orar em línguas. Orar sem cessar. Amém? Vamos lá. Em quais dias eu posso congregar? Essa pergunta é... Quais dias eu posso congregar? Alguém pode responder? Nos dias que tiver culto. Quais os dias que eu posso congregar? Nos dias que tiver culto. Então, terça-feira tem reunião de oração. Eu posso congregar? Claro. Quinta-feira tem culto. Eu posso congregar? Claro. Domingo, de manhã e noite. Posso congregar? Claro. Quando tiver um culto extra, culto de mulheres, as mulheres podem congregar? Claro. Não pode os homens, né? Que é um culto específico para mulher. Amém? Já no de jovens é mais aberto. Mas pode congregar também. Então, a gente vai para a ceia do Senhor. Em 1 Coríntios 11, 23 e 26, a gente ouve muito isso nas ceias, né? Quem é novo convertido ainda não ouviu muito não, mas vai chegar um tempo que você já vai saber decorado quando o pastor falar. Porque eu mesmo recebi do próprio Senhor a instrução que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e quando ele deu graças, ele quebrou e disse: isto representa o meu corpo, que é oferecido como um sacrifício por você. Faça isso em carinhosa recordação de mim, memória de mim. Da mesma maneira, depois do jantar, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto, ratificado e estabelecido em meu sangue. Faça isso quantas vezes você beber, em carinhosa recordação de mim, ou em memória de mim. Para cada vez que você come este pão e bebe este cálice, você simbolicamente proclama o fato da morte do Senhor até que ele venha novamente. Então a importância da ceia do Senhor é a gente entender que quando a gente ceia, a gente está simbolicamente lembrando a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Eu acho importante entender o significado da ceia, porque eu, como cristão criado na igreja, eu só vim entender o significado da ceia um dia desse, ensinando para as crianças. Eu sempre digo isso aqui. Porque fazem 5 anos que eu vim entender o significado da ceia. Quando eu tinha 20 anos de cristão. Por quê? A ceia, ele é um ato de extrema importância para nós cristãos. Não só porque a gente vai relembrar da morte simbólica de Jesus, mas porque Jesus usou esse exemplo para eles, porque eles entendiam bem o significado disso. O povo judeu, ele tem um costume de fazer um evento, quando, por exemplo, Margarete é minha amiga, e eu considero a vida de Margarete
como se ela fosse da minha família. Então eu faço um evento e o ato de eu ceiar com ela, que para eles é um pacto de sangue, é dizer: o que é seu é meu e o que é meu é seu. Então foi isso que Jesus fez. Jesus, quando instituiu a ceia, é uma maneira da gente lembrar e dizer: Jesus, o que eu tenho é seu, mas também o que o Senhor tem é meu. Então tudo que Jesus nos deu é nosso por direito. Tudo que ele conquistou na cruz é nosso. Tudo que ele conquistou na cruz é nosso. E é por isso que a gente deve entender o significado da ceia. Porque é que eu ceio? Para me lembrar que Jesus, o meu coração é seu. Esse é o intuito da ceia. Então a gente deve ter essa mentalidade: ó, Pai, é por isso que tem gente que se derrama, tem gente que sente a presença de Deus sem nem entender por quê. Está ali, mas na inocência dela, Jesus se faz presente ali. Mas agora vocês entendem por que vocês ceiam. E isso é de extrema importância. A Bíblia diz que analise-se o homem a si mesmo. Então eu tenho que me analisar antes de ceiar. Porque se eu tiver com mácula, como é que eu vou chegar para Jesus e dizer: Jesus, o que é meu é seu, se eu estou todo manchado? Se eu estou com mágoa, como é que eu vou ceiar? A Bíblia fala que quem ceia dessa forma acaba morrendo. E morte espiritual. Então, se eu ceiar de todo jeito, eu morro. Quem pode ceiar? Todo mundo pode ceiar, desde que ele entenda o significado da ceia. Uma vez, minha avó é da velha guarda, aí ela veio aqui para a igreja e veio um pessoal ceiar. E ela, quando viu um pessoal que era católico, que estava aqui, que a gente conhecia, ceando, ela disse: oxe, por que os diáconos serviram ele? Eu disse: porque eles é que devem se analisar. A Bíblia diz que quem se analisa é o homem a si mesmo e não o próximo a ele. Eu não vou analisar a sua vida por você estar ceando. É você que se analisa. Já teve vezes aqui de passar a ceia e eu não pegar. Por quê? Porque naquele momento eu me analisei e vi que o que eu ia entregar a Jesus estava manchado. Então isso é de extrema importância para a gente. Todo mundo pode ceiar, mas um coração manchado, não sei. Não sei. Porque você vai atrair condenação para a sua vida. Amém? Então, qual a importância do pão? Simbolizar o sacrifício do corpo de Cristo. A Bíblia fala lá em Isaías que ao Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. Ou seja, geralmente quando eu estou mastigando o pão, eu fico meditando nesse versículo. Poxa, ao Senhor agradou moê-lo. A cada mastigada no pão que eu dou, eu imagino Jesus sendo moído. Eu sei que é uma coisa pessoal minha, mas o partir do pão significa justamente isso. Quando ele partiu, ele disse: eu estou dividindo o meu corpo para dar a vocês. Este é o meu corpo que é dado por vós. E o cálice é justamente isso. É para simbolizar: ó Jesus, o que é meu é seu. Então quando a gente participa do sangue de Jesus, e isso é muito importante, a gente deve estar alinhado com ele. A Bíblia fala que os olhos do Senhor passam procurando um coração. Deus está lá, Deus está lá. Quem é? Quem é? É Ele. Deus está lá, quem é? É ela. Ele passa procurando você, irmãos. Então, à medida que a gente se relaciona com Ele, a gente entende isso. Então, a comunhão com Deus é para que a gente possa ver o quanto Jesus é maravilhoso na nossa vida. O mais importante na nossa vida é Jesus Cristo. Se Jesus, mais uma vez eu repito, se Jesus não for importante para você, você só vai atrapalhar. Você só está se atrapalhando. Então só venha se você vier por causa de Jesus. Se vier por qualquer outro motivo, não venha não, irmão. Mas se Jesus for tudo que importa para você, venha. Porque na nossa vida, a gente nunca vai encontrar algo tão especial quanto Jesus Cristo. Nada, 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 nada.
É aquele preenchimento que, como o Rayane falou ontem, ele preenche todos os vãos do coração da gente. Tudo que a gente tem, Deus preenche. Dostoiévski diz o quê? Que todo homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Ou seja, aquele vazio só Deus vai preencher. Amém? Então, já falei isso. Quem pode participar da ceia? Todos, desde que entendam o sacrifício de Jesus naquela cruz. Amém? Por que é que a gente vem para a igreja? Para buscar a pessoa mais importante da nossa vida, Jesus. A comunhão com Deus nos revelará a verdade. E a verdade é quem? Jesus. Amém? Vamos orar, curvem suas cabeças. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos na tua casa, Pai. Muito obrigado, Senhor, como Paulo agradece. Graças a Deus por Jesus, Pai. Obrigado porque o Senhor mandou Jesus naquela cruz, Pai. Obrigado, Senhor, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Eu já te agradeço. Espírito Santo, se o Senhor não vivificar essa palavra nos corações, vão ser apenas palavras lançadas ao vento. Mas eu te peço, Espírito Santo, vivifica as palavras nos corações. E que cada um saia daqui com o entendimento de que sem o Senhor nada podemos fazer. Eu já te peço e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças ao Pai. Graças ao Pai, igreja. Que bom que você já veio, né? Agora de manhã está aqui. Que discipulado maravilhoso, né? A gente ouviu. E apesar de tantas vezes a gente ouvir, mas como Alisson já me tocou novamente quando ele falou da ceia, da importância da ceia, de que como a gente realmente entrega tudo a Jesus e traz ele para dentro da gente. Então esse entendimento da ceia e das outras coisas